A história por trás do hino. A música possui uma história dramática. Ela era originalmente uma canção napolitana da Itália intitulada O Sole Mio, significando Meu Sol. Ela foi composta por E. di Capua. Ela foi introduzida na América pelo grande cantor italiano Enrico Caruso. Há anos atrás, o irmão Bob Clibborn adaptou as palavras com relação à deidade de nosso Senhor Jesus Cristo para este famoso tom. O irmão Clibborn era um inglês, um ministro altamente instruído que podia pregar em 7 idiomas. Ele era o neto do general William Booth, fundador do Exército da Salvação. Ele estava entrando por uma verdadeira prova e saiu para um campo de milho uma noite, sem nenhum dinheiro. Suas roupas estavam desgastadas até os cotovelos. Os seus sapatos tinham papelões neles e, ajoelhando-se, Deus lhe deu a inspiração para escrever as palavras. O irmão Branham disse e cantou estas palavras na mensagem, o super sinal. Se eu tivesse voz de cantor nesse instante, eu adoraria cantar para vocês meu hino favorito, escrito pelo meu precioso amigo William Booth Clibborn. Eis o hino da sua glória. Que bela história da excelsa glória de seu Salvador, Jesus, meu Redentor. Nasceu humilde, desprezado e pobre, varão de lágrimas e grande dor. Oh, quanto eu amo e fiel adoro, é minha vida, meu Redentor. O Rei da Glória veio salvar-me e revelar-me o Deus de amor. Que grande mistério tão inexplicável, o Verbo se encarnou e ao mundo abençoou. O Rei da Glória revelou-se ao homem e por seu terno amor me levantou. Do inefável, tão incomparável, de plena salvação, a eterna redenção. O sol divino brilha em meu caminho, iluminando o meu coração. Que glorioso hino enaltecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, veja como são as coisas da vida. Veja como Deus nos põe à prova. Esse homem era um servo do Senhor. Ele estava passando por uma verdadeira prova. Saiu para um campo de milho, sem nada, sem dinheiro, com as roupas rasgadas até os cotovelos. E os seus sapatos tinham papelões, irmãos, neles. Me lembra quando eu andava com a Havaiana e a gente colocava um prego ali na Havaiana. Não sei se você chegou a fazer isso. Mas na minha infância, meu pai não queria comprar sandália pra gente, ele tendo dinheiro, porque existe um espírito da avareza que você precisa repreender em nome do Senhor Jesus, porque ninguém pode servir a 2 deuses. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon. E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro é bom, é o amor ao dinheiro. Então veja bem, mesmo assim, esse homem passando por essa verdadeira prova, ele ainda foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever essas palavras. Irmão, que exemplo de vida para nós. Que exemplo de vida para nós, irmão, porque quando a gente só tem ovo em casa para a gente comer, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. Sendo que a palavra de Deus diz que em tudo dai graças, irmão. Irmão, hoje eu dou graças a Deus por estar viva, porque eu penso assim, o tanto que eu pequei, se não fosse pela misericórdia de Deus, minha alma já estaria queimando no lago do fogo do enxofre, irmão, porque não tem mais volta. Não tem essa história aí que muita gente fala, não, que você vai pro purgatório, ficar lá se limpando, se purificando, irmão. Não tem essa história, irmão. Deus, ele é misericordioso. A palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renovam a cada manhã. E nós não somos consumidos por causa dessa misericórdia e do amor dele. Então eu fico olhando assim para os meus pecados e então vem aquela gratidão assim no meu coração, mas ainda não é suficiente, irmão. Não é suficiente, irmão. Não é. Irmão, a gente precisa se ajoelhar e engrandecer o nome do Senhor, pregar o evangelho dele, para as pessoas terem esse mesmo sentimento que a gente tem. Toda gratidão, irmão, que a gente expressar através de palavras ainda é pouco pelo que Deus fez conosco, de dar o seu único filho pelo perdão dos nossos pecados. Então veja esse homem, veja a história desse homem. Talvez você esteja aí passando por uma provação de Deus, em vez de você
proclamar o evangelho do Senhor, louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, você está aí, murmurando, reclamando, igual aquele povo no deserto. Por isso que eles passaram 40 anos, irmão, dando a volta assim no mesmo lugar. Por quê, irmão? Eu vou falar uma coisa para você. Se não for pela vontade de Deus, irmão, a gente sequer acorda. E, irmão, a nossa dependência de Deus é tão grande, mas tão grande. Hoje eu vejo a nossa dependência de Deus, irmão, tem que ser total. Se depender de Deus, irmão, a gente nem acorda. Se dependesse de Deus, eu não teria nem acordado hoje, irmão. Glória a Deus, porque se eu não tivesse acordado hoje, eu estaria lá no reino do Senhor, com os anjos do Senhor, com Jesus, né? Numa festa. Porque aqueles que vivem com o Senhor, os santos do Senhor, aqueles que entregaram a vida para Jesus Cristo, largaram o pecado, se arrependeram, eles vão partir para a glória. Porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Então, se eu partisse hoje, se Deus me chamasse hoje à noite, eu iria ser um pingo de medo, irmão. O medo da morte, irmão, desaparece. Irmão, você sabe como é que é? O medo da morte desaparece. Quando você é servidora de Deus, é serva do Senhor, o medo da morte, irmão, desaparece completamente. Antes eu tinha morte de morrer. Hoje eu não tenho um pingo de medo da morte, porque eu sei o que me espera. E você, irmão? Você sabe o que te espera, irmão? Irmão, se você tem medo da morte, é porque você não sabe para onde a tua alma vai. Porque quando a gente tem a certeza para onde a nossa alma vai, porque o corpo vai voltar pro pó. Ou seja, dessa vida você não vai levar nada. Até os teus ossos ficam lá embaixo da terra sendo comido, né? Só sobra os ossos, na verdade. Toda a carne é comida lá pelos bichos. O espírito volta para Deus, porque ele deu, ele leva. E a alma ou volta para Deus ou para o lago de fogo do enxofre. Você tem certeza para onde a tua alma vai, irmão? Se tu partir hoje, eu te deixo essa pergunta. Agora, irmão, vou deixar uns versículos bíblicos aqui para você meditar e você ver como é ser um servo do Senhor. O servo do Senhor, irmão, não é o que a gente vê hoje em dia aí. As pessoas ostentando, querendo usar a palavra de Deus para tirar dinheiro, para enganar pessoas. Isso é pecado, irmão. Se você estiver fazendo isso, irmão, pregando a palavra de Deus, cobrando para cantar, cobrando o cachê alto, cobrando isso, aquilo, outro, cobrando, irmão, para proclamar a palavra de Deus, irmão, você está trazendo maldição para a sua vida. Isso está em um versículo nas cartas de Paulo. Eu não sei onde é que está, mas eu já li. Você vai trazer maldição para a sua vida. Porque Deus, ele se alegra com a prosperidade dos seus servos. Mas ele não mandou ninguém ficar rico não, irmão. Porque a riqueza vai trazer orgulho para a sua vida. Você vai se afastar dos caminhos do Senhor. Você vai cair na mão do maligno. E o maligno vai deitar e pintar com a sua vida. Jesus era humilde, Jesus era pobre, Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus não tinha nem aonde colocar a cabeça. Assim a Bíblia diz, o filho do homem não tem um lugar para colocar a cabeça. Jesus não tinha casa, Jesus não tinha sequer um cavalo para andar, sequer um burro. Quando foi entrar na cidade lá de Jerusalém, montada num jumento, alguém arrumou um jumento para ele andar. Jesus andava a pé, irmão. Jesus era pobre e humilde. E por isso ele manda a gente cuidar dos pobres, dos humildes, dos órfãos, das viúvas, alimentar, cuidar. Ele diz, ide pregai o evangelho, porque a fome maior no mundo é da palavra de Deus, irmão. É do pão que mata a fome, da água que mata a sede. A fome maior é essa, mas nós também precisamos alimentar os famintos, irmão. Às vezes você tem dinheiro aí, irmão, ostentando, trocando de carro todo ano, comprando relógios, comprando joias. Mulheres, vocês estão aí aumentando o bico de vocês, é 2.000, é uma fortuna para botar aquelas coisas na cara. Mulheres, busquem o reino de Deus, irmã. Isso aí, irmão, é passageiro, irmão. Você tá botando aí botox, gastando uma fortuna aí com botox, com bunda de silicone, essas coisas todas, para os bichos comerem, irmãs. Pega esse dinheiro, irmão, ajuda a instituição, ajuda crianças de orfanato. Irmã, amealha, irmão, tesouro, sabe aonde? No reino de Deus, irmão. Então, irmão, é isso que eu
tenho para ensinar para vocês. E vou deixar os versículos bíblicos aqui para vocês saberem o que o dinheiro traz para a nossa vida, com base nos ensinos bíblicos. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Salmo 62:10. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isto é vaidade. Eclesiastes 5:10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:5-6. Veja bem, o pecado de avareza é o mesmo que idolatria. Deus abomina a idolatria, porque a palavra de Deus diz amar somente a Ele. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou mamon, assim dizem outras versões, Mateus 6:24. Você não pode, irmão, servir a dois deuses, você precisa escolher. Ou você vai servir a mamon, ou você vai servir a Deus. E assim foi com aquele rico que encontrou com Jesus e perguntou para Jesus o que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus. O que Jesus falou para ele? Ele era um homem bom, fazia o bem, ajudava pessoas. E Jesus falou o que para ele? Vende tudo o que tens e me segue. E o que ele fez? Baixou a cabeça e saiu triste. Por quê? Porque ele amava mais a riqueza do que a Jesus. E por isso ele não herdou o reino de Deus. E a Bíblia conta que ele estava lá no lago do fogo de enxofre, lá queimando, junto com o mendigo que foi salvo. E ele estava lá, vai lá, avisa, chamou lá o servo do Senhor. A história é mais ou menos essa, depois você pesquisa, que eu ainda estou lendo a palavra de Deus. Então o que eu falar aqui, se haver erro, Deus vai me perdoar, mas você pode pesquisar lá a história. Eles estavam lá queimando no lago do fogo de enxofre e ele pediu, se eu não me engano, para Moisés, para avisar lá para os irmãos dele e dizer onde é que ele estava, aquele rico. E o Moisés falou, não vai adiantar, porque eu vou lá avisar, alguém lá, mandar alguém avisar. Eu vou mandar alguém lá avisar, mas seus irmãos não vão acreditar. Ou seja, ele estava lá queimando no lago de fogo de enxofre, arrependido, mas aí já era tarde demais. Já era tarde demais, irmão. Porque essa história, irmão, que você precisa acreditar aí, que você prefere acreditar, que os mortos vêm e falam, você prefere, irmão, sentar numa mesa branca, chamar os espíritos malignos ali e falar que é uma alma que está morta e veio falar com você. Irmão, a Bíblia diz, não mexa com os mortos. Deixe os mortos serem enterrados pelos mortos. Irmão, um conselho que eu te dou. Irmão, não mexe com mortos, irmão. Não busca o ocultismo. Deus abomina o ocultismo. Você vai trazer maldição, irmão, para a tua vida. Se você está aí, irmão, sentando na mesa dos demônios, porque a Bíblia diz que o diabo ele se transfigura de espírito de luz. Se você está aí, irmão, sentado nessa mesa branca aí, conversando com mortos, irmão, tu vai trazer a ira do Senhor sobre a tua vida. Irmão, se arrepende, irmão, larga essa vida. Deixa os mortos cuidarem dos mortos, irmão. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casam, vendendo-as, traziam o preço de que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4, 34, 36, 37. Isso aqui conta como era a igreja primitiva, a igreja de Pentecostes. Os irmãos vendiam o que tinha as herdades e dividiam. Assim era, eles dividiam com quem não tinha, irmão. Assim é hoje em dia nas igrejas. Você acha que é assim? Irmãos aí ricos ostentando e outros passando fome, e eles não têm a coragem de dividir. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Atos 5:2. Essa aqui é a história desse casal que vendeu um terreno por conta própria
e disse que tinha vendido o terreno por menos e deu uma quantidade menor para os apóstolos. Só que o Espírito Santo de Deus, na hora, mostrou que eles estavam mentindo e eles foram fulminados pela ira do Senhor. Irmão, porque Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso, mas Deus, irmão, também é um Deus da justiça. Na hora, o Ananias caiu e morreu. Depois, logo em seguida, chegou a mulher dele, contou a mesma história mentirosa e foi morta ali na mesma hora. E a Bíblia diz que o povo viu aquilo e ficaram temerosos, porque muitas vezes Deus precisa agir dessa forma para que a gente tenha temor por Ele, irmão. Mas Deus não precisa fazer isso o tempo inteiro, irmão. Eu imagino como deve ser custoso a Deus ter que fulminar um filho dele aqui, porque ele não tem escolha, irmão. O cálice da ira dele vai transbordando, irmão. Olha, se o cálice da ira dele transbordou, dando o filho dele pelo perdão dos nossos pecados, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou o quê? Afasta de mim esse cálice, meu Pai, quando ele estava lá. Mas ele falou, não faça-se a minha vontade, mas a tua. Então você imagina, irmão, Deus deu seu único filho pelo perdão dos nossos pecados. O cálice da ira de Deus não se afastou do filho dele, porque ele queria que o filho dele fosse crucificado e depois ressuscitado para a glória do seu nome e para nos salvar. Irmão, agora você pensa, o que Deus não vai fazer com a gente, irmão? Imagina quando o cálice da ira do Senhor, irmão, transbordar sobre a sua vida. Então, irmão, pensa nisso. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13:22. Assim tem muita gente na igreja, tem muita gente aí que fez fortuna, está na riqueza, comprou barco, casa de praia, viagens. A primeira coisa que ela faz, larga a palavra de Deus para o lado, esquece que Deus foi quem deu tudo para ele, esquece de orar, esquece de jejuar, larga a vida de piedade e se volta para as coisas do mundo. Irmão, o mundo vai passar, irmão, e as coisas de Deus não vão passar. Então, irmão, busca o reino de Deus enquanto tu pode achar, irmão, porque vai chegar uma hora que pode ser tarde demais. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Lucas 8:1-3. Veja bem, irmão, essas 3 mulheres prestavam assistência financeira com seus bens para Jesus proclamar o evangelho. E veja uma coisa muito importante, ele não só pregava, ele expulsava demônios, curava enfermos, ressuscitava mortes. Ou seja, pregar o evangelho não estava separado de expulsar demônios, de curar enfermos. O que você vê muito hoje em dia, irmão, você está padecendo aí cheio de espírito maligno e você vai entrar numa igreja, você vai sair com os mesmos espíritos malignos, porque os homens de Deus que estão por aí não querem fazer isso. Eles querem proclamar a palavra, eles querem receber dízimos, eles querem receber ofertas, mas eles não querem expulsar espíritos malignos. Eu estava assim como essa mulher, Maria Madalena, não só cheia de doença, cheia de espíritos malignos. Eu procurei aqui nessa cidade um lugar para expulsar os espíritos malignos que eu tinha. Eu fui parar numa igreja bem longe da minha casa, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. Só que eu descobri depois que ela era pastora, eu não quis ficar na igreja, porque na Bíblia não existe pastora. Mas uma verdadeira mulher de Deus, corajosa, que eu nunca vi na minha vida. A mulher expulsou aqueles demônios, em nome do Senhor Jesus, porque os demônios, irmãos, eles só saem do nosso corpo se forem expulsos. Em nome do Senhor Jesus, eles precisam sair. Você vai entregar sua vida para Jesus, você vai se arrepender dos seus pecados, você vai receber o evangelho,
Senhor Jesus como Salvador, mas um homem de Deus precisa expulsar os demônios da sua vida. Eles só saem se forem expulsos no nome do Senhor Jesus. Enquanto eles não forem expulsos, eles vão permanecer ali. E a Bíblia diz que se você voltar para o mundo, se a casa estiver limpa e adornada, eles voltam. E eles voltam trazendo mais 7. E a sua situação vai ficar pior do que era. Então, irmão, se você não acredita em demônios, irmãos, eu não posso fazer nada. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E que nós, servos do Senhor, nós poderíamos fazer coisas ainda maiores do que Jesus fez. Portanto, ide pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar os demônios em nome do Senhor, levantar mortos, dizer: Lázaro, vem para fora em nome do Senhor Jesus, se for da vontade de Deus. Ele vai ser ressuscitado, se for da vontade de Deus, é claro, porque é Deus, porque nós não somos nada, nós somos um vaso que Deus usa para que o nome dele seja engrandecido. Não é o homem que faz nada, não é o homem, é o Espírito Santo de Deus através de nós. Deus precisa de nós para fazer isso. E para quê? Para que o nome do Senhor seja engrandecido, porque tudo é para Ele, porque dele, para Ele são todas as coisas. E tem mais, irmão, que a palavra de Deus diz: de graça recebeis, de graça dai. Irmão, se você está cobrando aí, irmão, dinheiro para expulsar demônio, irmão, das pessoas, irmão, Deus vai te cobrar. Você vai pagar muito caro, irmão, por isso. Escuta o que eu estou te dizendo. Não só você, mas você, sua família, sua geração inteira. Porque a palavra de Deus diz que Ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas se arrepende, irmão, porque Ele é um Deus perdoador. Deus perdoa até 1000 gerações. Então você tem a chance aí, irmão, de se arrepender. Arrepende-se, irmão, e se volta para Deus. E agora eu vou deixar um versículo para você ver como é a vida de um apóstolo. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. 1 Coríntios 9-13. Então, irmãos, vocês viram que aqui tem algum apóstolo pilotando pelo menos um cavalo? Não, a pé, por causa do nome do Senhor Jesus, escravos de Jesus, padecendo tudo isso. Então, irmão, eu tenho um apelo, irmão, para te fazer. Você que ganhou dinheiro, que enriqueceu, enganando as ovelhas do Senhor, tirando dinheiro das ovelhas do Senhor para benefício próprio da tua família, para comprar carro novo, vende isso tudo, irmão. Vende isso tudo, se arrepende, doa para um asilo, tudo, começa do zero, se arrepende, pede perdão a Deus e começa do zero, irmão, porque Deus vai te cobrar. E a cobrança vai ser ainda maior, irmão, porque você conhece a palavra. E a palavra de Deus diz que quando a gente peca na ignorância, que o tempo da ignorância, Deus não leva em consideração. Mas a gente pecar, irmão, enganar as ovelhas do Senhor, igual tem muita gente fazendo aí. Eu mesma fui enganada. E não se arrepender, saber que tá pecando, irmão, a tua conta vai ser alta. Em nome do Senhor Jesus, irmão, eu faço um apelo. Se arrepende, irmão. Se livra desse dinheiro. Esse dinheiro é maldito. Não só para a tua vida, mas para a vida dos teus filhos também. Em nome do Senhor Jesus, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus nos livre de ter amor ao dinheiro, que Deus nos livre do orgulho,
porque foi com orgulho que Satanás foi expulso lá do céu. E que Deus nos livre da soberba, porque a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 16, 18, 19. Ou seja, irmão, você está aí repartindo os despojos, os teus bens materiais aí, isso, aquilo, outro, está aí, repartindo com os soberbos. Irmão, eu queria saber, irmão, vou fazer uma pergunta para você. Se você perder tudo, se Deus te tirar tudo hoje, irmão, não te sobrar mais nada, esses soberbos aí vão ser os primeiros a desaparecer. Quantas histórias a gente não vê aí de pessoas que tinham tudo e Deus fez com que eles perdessem tudo e os amigos desapareceram, eles ficaram sozinhos, irmãos. Então, eu faço a seguinte pergunta, irmão, para você. Quando Deus te tirar tudo, irmão, não sobrar mais nada, Deus leva a tua família, Deus leva teus filhos, Deus leva a tua mulher, Deus leva a tua riqueza, Deus te deixa sem nada, irmão. Quando a tua alma ficar despida de nada, irmão, em que tu vai se apegar, irmão? Me fala. A quem tu vai clamar? Pode ser tarde clamar a Deus, porque na palavra de Deus diz que vai chegar uma hora que a gente vai clamar, mas Ele não vai escutar. Que a gente vai buscar Ele, mas não vai achar. Eu vou deixar o versículo bíblico aqui. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Provérbios 1, 28. Então, irmão, você está esperando pecar bastante para chegar uma hora e se arrepender? Saiba que pode ser tarde demais. O último conselho eu dou para você, irmão. Busca o reino de Deus e a sua justiça enquanto é tempo, irmão, porque tudo mais te será acrescentado. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que Jesus segure na nossa mão e não nos deixe desviar do caminho estreito, porque largo é o caminho, ou larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 a 14. Então, irmão, não só você, mas a mim e toda a minha família e todas as pessoas do mundo, porque Deus quer nos salvar a todos, porque Ele nos ama. Que nós todos encontremos o caminho e entremos pela porta estreita, porque é a porta da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Desceu o Salvador, Jesus meu Redentor, nasceu humilde, despejado e pobre, varão de lágrimas e grande dor. Ó, quanto eu amo e fiel adoro. É minha vida, meu Redentor, o Rei da Glória veio salvar-me e revelar-me o Deus de amor. Que grande mistério tão inexplicável. O Verbo se encarnou e ao mundo abençoou. O Rei da Glória revelou-se ao homem e por seu terno amor me levantou. Tão inefável, tão incomparável, de plena salvação, a eternidade mal. Varão de lágrimas e grande dor. Ó, quanto eu amo e fiel adoro. É minha vida, meu Redentor. O Rei da Glória vem salvar-me e revelar-me o Deus de amor. Que grande mistério tão inexplicável. O Verbo se encarnou e ao mundo abençoou. O Rei da Glória revelou-se ao homem e por seu terno amor me levantou. Tão inefável, tão incomparável, de plena salvação,
excelsa glória, desceu o Salvador, Jesus meu Redentor. Nasceu humilde, desprezado e pobre, varão de lágrimas e grande dor. Oh, quanto eu amo e fiel adoro. É minha vida, meu Redentor, o Rei da Glória, veio salvar-me e revelar-me o Deus de amor. Que grande mistério tão inexplicável. O Verbo se encarnou e ao mundo abençoou. O Rei da Glória revelou-se ao homem e por seu terno amor me levantou. Dom inefável, tão incomparável, de plena salvação, a eterna redenção. O sol divino brilha em meu caminho, iluminando o meu coração. Que bela história da excelsa glória, desceu o Salvador, Jesus meu Redentor. Nasceu humilde, desprezado e pobre, varão de lágrimas e grande dor. Oh, quanto eu amo e fiel adoro, é minha vida, meu Redentor. O Rei da Glória veio salvar-me e revelar-me o Deus de amor. Que grande mistério tão inexplicável. O Verbo se encarnou e ao mundo abençoou. O Rei da Glória revelou-se ao homem e por seu terno amor me levantou. Tão inefável, tão incomparável, de plena salvação, a eterna redenção. O sol divino brilha em meu caminho, iluminando o meu coração.